Olá, começa agora o Assembleia do Campo. Você sabia que o Espírito Santo saiu na frente e se tornou o primeiro estado do país a criar uma lei que institui o PSA, o pagamento por serviços ambientais e que remunera o produtor rural que produz água? Pois é, sobre este assunto, sobre a produção de água no Espírito Santo, nós vamos conversar com Marcos Sossai, que é engenheiro florestal e gerente do programa Reflorestar. Marcos, bem-vindo ao Assembleia do Campo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Contribuir com este aumento da oferta de água significa preservar as matas que ficam no entorno das nascentes das propriedades rurais? O que significa exatamente a produção de água, né? A cobertura florestal tem uma relação direta com a água, né? O ciclo hidrológico, a água transpira, chove e infiltra. Se você não tem a floresta ou uma cobertura do solo de qualidade, essa água, ao invés de filtrar e alimentar o lençol freático, que vai fazer as nascentes brotarem e se permanecerem ali ao longo dos anos, essa água vai escorrer, levando para os córregos, para os cursos de água, sedimento, terra, nutrientes, né? Quer dizer que é importante para a agricultura, inclusive, e essa água, o ciclo não se completa, ele é interrompido. Então, a cobertura florestal ela é muito importante para fazer com que a água infiltre no solo, abasteça o lençol e mantenha a água lá em cima, nas cabeceiras das bacias, que é onde ela precisa ficar por mais tempo. Porque é o lençol freático que vai alimentar as nascentes, então? Exatamente. O lençol, a água está debaixo do solo. Quando ele aflora, em algum local que tem uma rocha, ela vai para a superfície, ali que tem a nascente. Então, e esse lençol é alimentado pela chuva? Exatamente. A água vai filtrar, a maior parte do que alimenta o lençol é a chuva. Ela vai cair no solo. A floresta ela começa já a funcionar quando ela intercepta a chuva que poderia cair direto no solo, e aí você imagina que poderia trazer erosão, processo erosivo. Então ela intercepta a água que vem forte do céu, escorre devagarzinho, tem aquela manta, aquela serrapilheira, que são aquelas folhas que ficam ali acumuladas, ela mantém a umidade, quer dizer, a água fica ali parada naquelas folhas e infiltra. Se você não tem isso, a água ela vai encontrar o solo desprotegido, né? E ela vai, geralmente quando você tem o uso incorreto, por exemplo, um pasto mal conduzido, ele é compactado e você pode comparar com asfalto, quer dizer, a água vai bater, em vez dela infiltrar, ela vai escorrer, vai deslizar. Ela vai escorrer e vai procurar o curso de água, e aí ela vai levando tudo que tem junto com ela. Quer dizer, esse não é o processo correto, o correto é fazer ela infiltrar no solo, e a floresta tem uma função muito importante para isso. Claro que não é só a floresta, o tipo de solo, tudo isso interfere nesse processo, mas certamente a floresta é muito importante. Quando você preserva a floresta no entorno de nascentes, beijos, você está protegendo o recurso hídrico. Senão a chuva não cumpre a função dela, né, que é alimentar. E ao contrário, em vez da água ficar lá em cima, ela vai descer, trazendo problemas não só lá em cima, que vai ter enxurrada, aquele monte de coisa, mas que está aqui embaixo, a gente vê isso a cada ano aumentando mais, enxurradas que vêm, trazendo um monte de coisa, e trazem, inclusive, consequências ruins, né? Impacto social, porque derruba a casa, desbarrancamento, um monte de coisa. Enchentes. Aqui embaixo nas cidades a gente sente esse efeito, né? Sente muito. Repito mais uma vez, a floresta ela é muito importante nisso. Claro que essas chuvas aí muito fortes, talvez a própria floresta não conseguiria segurar, mas reduziria certamente os impactos. A chuvinha que a gente vê normal, a água que está descendo, ela ficaria tudo lá em cima, alimentando o lençol, produzindo a água que o produtor rural precisa para cultivar, para irrigar, e para nós também aqui embaixo que precisamos da água, que a água é um elemento mais importante, né? Ou seja, por causa do desmatamento, uma quantidade pequena de chuva já faz um estrago. Já faz um estrago. Lá em cima, na região onde nasce a água, onde brota tudo, Exatamente. E aqui embaixo na cidade também, né? Exatamente. De repente um tempo que seria de 1 a 2 horas para o solo ficar todo encharcado, tendo as raízes que a água infiltrar, como o solo está compactado, com uma chuvinha de 10 minutos, a água já começa a escorrer e já vem trazendo um monte de problema para a gente aqui embaixo também. E os mananciais do estado, eles estão muito comprometidos? Olha, o nosso estado, a gente tem, a maior parte deles, se você olhar o balanço hídrico do estado, a maior parte do estado ele tem déficit hídrico, mas isso é histórico, não é uma coisa de agora, é histórico. Tirando a região serrana, uma parte do Caparaó, que tem um balanço positivo, quer dizer, quando eu falo positivo é que entra mais água do que sai, sobra um pouquinho. A maior parte entra menos água do que precisa, então praticamente falta água, né? É o déficit. Então, quer dizer, além disso aí, o mau uso
compromete ainda mais, porque o pouco que entra, ao invés de filtrar, está indo embora. Está descendo pelos rios e vindo aqui para o continente. Então não adianta, né? A gente tem que aprender, né, a otimizar o pouco que tem, né? Então isso não tem a ver com consumo exagerado, por exemplo, nas propriedades agrícolas ou na cidade? Não, isso, claro, o consumo, tudo isso é uma consequência. Se Contribui também. Se a água vai reduzindo, você tem que regular melhor, né, o consumo. Porque a água não é para um, a água é para todo mundo, é um bem comum. Então, é claro, tem um papel do Estado de regular esse uso. Aí tem os instrumentos de gestão, que é a própria outorga, né, que você vai distribuir, né, essa água com prioridade para a dessalinização, quer dizer, o consumo humano de animais, isso é prioridade, mas é uma consequência. Se você não otimiza a água lá em cima, você tem que fazer melhor o uso. Se a água está sobrando, você tem menos preocupação de fazer essa regulação com mais qualidade, né? A gente pode considerar que a produção de água é um bem ambiental, que os agricultores inevitavelmente vão passar a produzir? Olha, essa é uma visão que começa a aparecer de alguns anos para cá, na medida em que a água passa a ser vista como um recurso escasso. Há um tempo atrás não era assim, hoje está cada vez mais escasso. E como ela é fundamental para a agricultura, para a atividade industrial, tudo isso, ela passa cada vez mais a ter um valor maior, né? Então, se você tem um valor cada vez maior para a água, isso é uma relação de mercado, né? Quanto mais vale, quanto mais é importante, mais valoriza. Então, se o produtor rural que tem lá na sua propriedade a nascente, 1, 2, 3 nascentes, que vai criar aquele ribeirão, que vai criar um córrego, um rio, etc. Se aquilo tem um valor e vai aumentando, isso pode ser visto como produto, né? Inclusive, o PSA, que é o pagamento por serviços ambientais, ele tem essa abordagem. Ele procura ver o serviço ambiental que o uso correto do solo presta, como, por exemplo, conservar uma floresta ou recuperar uma floresta. Quando você protege a água, você está protegendo um bem que tem um valor. Né? E se tem um valor, por que não valorar e reconhecer esse valor que a água tem, né? Então, o produtor rural, sim, quando ele faz o bom uso do solo, ele está gerando um bem que é importante para todo mundo. Às vezes mais para quem está para baixo dele do que para ele mesmo, né? Porque a água, depois que passou da propriedade dele, da cerca dele, ele não usa mais. Então, quer dizer, o bem que ele faz lá em cima, às vezes é mais importante para quem está para baixo, nas grandes cidades, pequenas cidades, do que para ele mesmo. Cuidar da água está sendo um bom negócio para o produtor, né? Em todos os sentidos, né? Para começar pela sua própria atividade, quer dizer, hoje em dia você não pensa em plantar um café, qualquer cultura, sem irrigação, porque o mercado está muito ativo, quer dizer, o custo de produção, isso interfere muito. Então, se você não irrigar, a produção cai e aí ele perde competitividade, né? Então, quer dizer, a água é fundamental para a produção. E, além disso, quer dizer, nós aqui embaixo também precisamos da água. Então, é uma coisa tudo interligado, né? E como é que o novo Código Florestal trata essa questão da produção de água? Olha, o novo código, ele está aí super polêmico nesse tema. Ele traz algumas modificações importantes, que são, mais uma vez, super polêmicas, e o maior foco disso está naquela faixa de área que está na beira do rio, né, que é a famosa APP, que é a Área de Preservação Permanente. É ali onde tem o maior impacto do Código Florestal. Ele fala, sem entrar aqui muito em detalhes, ele fala que essa área, se ela foi utilizada até uma certa data no passado, ele chama de área consolidada, quer dizer, o produtor rural usou e aquilo passa a ser chamado de área rural consolidada. Isso quer dizer que, quando se caracteriza essa área rural consolidada, a APP, que a faixa mínima é de 30 metros, ela continua sendo 30 metros ou até mais, conforme for a largura, mas a obrigação do produtor rural de recuperar, ela é menor, né? Antigamente, o código anterior, ele deveria recuperar os 30 metros. Com o novo código, ele vai ter que recuperar uma faixa menor, que varia de acordo com o tamanho da propriedade. E a faixa mínima que ele tem que recuperar hoje é 5 metros. E vai aumentando conforme aumente a sua propriedade. Então, quer dizer, mudou um pouco as relações. Então, quer dizer, é um pouco confuso você falar, porque hoje, até então, ninguém respeitava o código anterior. Então, os ribeirões estão, a maioria, desprotegidos. Então, uma coisa é você falar, reduz a proteção, reduz. Só que reduz uma proteção que não existia, de fato, né? Existia no papel. Sim. Então, eu entendo que se o produtor
seguir o que o novo código está dizendo, que é recuperar bem menos, mas se ele seguir isso, a gente vai ter o rio talvez mais protegido do que estava antes. Pelo menos os 5 metros. Os 5 metros é inevitável, tem que recuperar. Né? E hoje, muitas vezes, nem isso tem. Então, se você passar a ter 5 metros, já é um bom negócio. E aquelas áreas que não foram cortadas, não foram degradadas no passado, elas também não são passíveis de corte hoje. O novo código ele não permite que se converta a novas áreas. Então, quer dizer, quem preservou, está lá, essa área está intacta. Quem usou vai ter que recuperar uma área menor, mas tem que recuperar. Né? E aí, mais uma vez, entra o estímulo do governo para que ele reconhecer o valor daquela mata que ele conservou e para que o outro recupere aquela outra área que não tinha ali com floresta. Para a gente entrar, então, na questão da remuneração do produtor, você citou o PSA. Isso. Né? O PSA ele é uma ferramenta, a principal ferramenta do programa Reflorestar. Né? Vamos começar a falar um pouquinho do programa Reflorestar? O que significa esse programa? Como é que ele funciona? Olha, falando um pouquinho primeiro do PSA, pode ser? Vamos inverter, então. Vamos inverter, O PSA, é importante destacar o que você falou, o Espírito Santo foi o primeiro estado a criar uma lei que institui um programa estadual de pagamento por serviços ambientais no Brasil. Na verdade, ele veio antes do programa Reflorestar, né? Isso. O PSA. Isso aconteceu em 2008, ele criou a lei do PSA, e não só a lei do PSA, ele criou um fundo, que é o Fundágua, que é onde recebe o recurso que faz o pagamento, que tem que ter dinheiro. Sim. Né? Então, esse Fundágua tem lá previsão de várias fontes de recursos. Uma delas foi destinar parte do royalties do petróleo e gás, que são 3%, para esse fundo, e parte desse recurso exclusivamente para o PSA. Com isso, o Estado garantiu uma fonte de recurso fixa para manter esses pagamentos. É muito importante, porque se não tiver isso, não tem o programa. Né? E, quer dizer, então o Estado ele implementou isso em 2008, começou a pagar em 2009, testou durante 3 anos, né? Então, cerca de 400 a 500 produtores rurais foram beneficiados com esse tipo de pagamento. E naquela ocasião, quando começou, foi remunerado somente a mata preservada, que a gente chama de mata em pé, aquela mata que ele conservou. O que já tinha. Já tinha na beira do rio, em áreas piloto, áreas que foi Alfredo Chaves, Rio Guandu, enfim, locais específicos do estado, foi para testar. Testamos, aprendemos. Com essa experiência e com outras experiências, nós elaboramos o programa Reflorestar, que é um programa desse governo, que junta aí uma harmonia muito forte entre meio ambiente, a partir da SEAMA, que é a Secretaria de Meio Ambiente, e a SEAG, que é a Agricultura, as entidades envolvidas, que é a IEMA, Incapé e DAF, quer dizer, estão todo mundo ali de mãos dadas para fazer esse programa, porque é um programa que exige muita parceria, e não só o Estado, mas também organizações não governamentais, algumas ONGs que participam, o privado também está convidando a participar, porque é um programa muito ousado, né? Foi feito um alinhamento forte do governo e exige que todos participem para que ele funcione. Tá? Então ele deu certo, o PSA deu certo, porque ele originou o Reflorestar, né? Ele deu os caminhos no início e, além disso, nós fomos buscar em outros países, em outros locais, outras experiências de PSA para poder agregar no Reflorestar um conceito mais amplo de pagamento ao produtor rural, que depois a gente fala um pouquinho mais. Bom, eu vou aproveitar a sua deixa, né, para a gente poder fazer um intervalo. Daqui a pouquinho estamos de volta com a Assembleia do Campo falando sobre produção de água. De volta com a Assembleia do Campo, hoje estamos falando sobre a produção de água no Espírito Santo e estamos recebendo aqui no programa Marcos Sossai, que é engenheiro florestal e gerente do programa Reflorestar. Marcos, a gente terminou o primeiro bloco falando sobre o PSA ser integrado ao programa Reflorestar. Né? E você disse que alguns países também já tiveram essa experiência, né? E eu gostaria que você continuasse falando sobre isso. O que mudou com a integração do PSA ao Reflorestar? Exato. O programa Reflorestar, ele faz algumas coisas inovadoras. Bom, primeiro, cabe dizer que ele tem uma meta super ousada. Ele tem uma meta de recuperar a cobertura florestal do estado e estamos falando aqui de 10 mil hectares por ano. É uma coisa super ousada, tá? E para isso nós integramos todas as ações do governo que vinham acontecendo, eram vários projetos pilotos, cada um fazia um tipo de
dava um tipo de estímulo ao produtor rural. Nós integramos tudo isso no programa Reflorestar. Um desses projetos era o Produtores de Produtores de Água, Água, né? era um deles. O nome do projeto era esse. Isso. Ele testou o início dos pagamentos, né? Que pagava só, como eu falei, aquela mata conservada, a mata em pé. No Reflorestar, nós ampliamos esse conceito de PSA, quer dizer, nós aprendemos aqui no estado, observamos experiências de outros países, como a Costa Rica, Nova York, que fazem pagamento há muitos anos e funciona. Nós incorporamos isso no nosso programa e inovamos. O que nós fizemos no nosso PSA? Além de continuar pagando pela mata que está preservada, como nós queremos ampliar a cobertura, e aquela mata está lá já, a gente tem que estimular o plantio de novas áreas. Então, nós passamos a pagar também para que o produtor rural recupere novas áreas. E quando eu falo em pagar, a gente paga tanto um apoio dos custos que envolve o plantio, que são altos. Geralmente, o produtor rural ele não recupera porque ele tem custo alto, é caro recuperar. Então, ele prefere investir na atividade agrícola mesmo. Exatamente. E, geralmente, se você fizer uma abordagem somente focada na questão ambiental, você não vai ter nenhum retorno. Então, o produtor rural ele sempre opta, quando tem recurso, a fazer um investimento que vai ter retorno. Então, o programa ele apoia o produtor rural colocando o recurso na forma de PSA para que ele compre a muda da espécie florestal, para que ele compre a cerca, porque às vezes tem um gado, se você não isolar o gado com a cerca, o gado vai entrar e vai inviabilizar o seu trabalho. Para que ele compre a cerca, a muda, o formicida, enfim, os insumos mais importantes para que ele faça a recuperação. A mão de obra é do produtor rural, é a contrapartida dele, ele recebe o apoio do governo, mas ele que faz. Então nós apoiamos isso em práticas algumas mais focadas em conservação, que é aquelas que vão recuperar nascente, beira de rio, e também a gente passou a apoiar no Reflorestar uma coisa que é muito interessante, que a gente chama de práticas amigáveis de uso da terra, que são aquelas práticas que conciliam a proteção do recurso natural, proteção da água, por exemplo, do solo, da biodiversidade, com geração de renda para o produtor rural. Inclusive, é bom destacar que o conceito principal do programa é esse, ampliar a cobertura florestal, gerando renda ao produtor rural. Quer dizer, o produtor rural ele é o nosso foco principal, porque a recuperação ela vai acontecer em áreas privadas, em áreas que é do produtor rural. Então, se você não tiver uma proposta que atrai o produtor rural, que seja boa para ele, então a gente vai estar aí tentando vender coisas que ninguém quer comprar. Né? Então, quer dizer, a gente criou uma proposta no programa que também traga benefícios para ele. Um retorno financeiro. Retorno financeiro. Se você pode trazer benefícios, melhorias na questão ambiental junto com o social e o econômico, trazendo melhoria de qualidade de vida para o produtor rural, por que não fazer isso? E é aí que o programa ele entra. Mais uma vez, articulado com a SEAG, com o INCAPé, que é o órgão que conhece a extensão, que conhece as práticas de uso do solo, melhor do que ninguém. Então, nós criamos um arranjo, modalidades de apoio ao produtor rural. 3 delas, elas são modalidades que são rentáveis, que elas conciliam uso amigável, uso correto, com geração de renda, que é o que nós chamamos de sistemas agroflorestais, que é quando você mistura o florestal, que é a espécie, né, de porte arbóreo, aquelas espécies altas que a gente conhece, com espécies agronômicas, que pode ser um cacau, pode ser um pé de café. Quer dizer, você vai criar um arranjo de espécies que parece uma floresta, mas que gera renda, que no meio dele tem um café, tem uma banana. É uma combinação. É uma combinação de várias espécies. E que, por ser uma combinação, ela beneficia muito a biodiversidade, a fauna, atrai a fauna, vai ter lá frutas, etc. E vai produzir. Então você pode colocar nesse meio uma seringueira, o produtor rural vai colher o látex. Você pode colocar um cacau, que ele vai tirar o fruto e vai vender. Enfim, você pode colocar um monte de coisa que vai gerar renda, e junto com esse monte de coisa vão também espécies nativas que vão melhorar ainda mais a estrutura disso daí. Então, quer dizer, é um sistema que você concilia proteção com geração de renda. Outro modelo que o programa apoia... É dentro de um conceito de sustentabilidade também, sempre total, isso, né? Sempre isso. Outra coisa que a gente apoia é o que nós chamamos de sistema silvipastoris. Eu vou explicar o que é. É quando você coloca árvore no pasto. É simplesmente isso. Em vez de você olhar aqueles pastos só, sem nenhuma árvore, né? Que degradam o solo, Degrada né? muito o solo. A gente vai colocar, com tecnologia, claro, o componente arbóreo, a árvore, nesse pasto. Existem várias pesquisas que mostram que fazendo apenas plantando árvore no pasto, ao contrário do que se pensa, existe um tabu, né, achando que a árvore prejudica o pasto.
Ao contrário do que se pensa, vários estudos mostram que você consegue, sem fazer nenhuma força, colocando a árvore, você aumenta em 15% a produtividade do seu pasto. Quer dizer, você consegue colocar, às vezes, mais animais, mais cabeças de gado. Melhora a qualidade do pasto, então, também. Porque você coloca a árvore, ele vai ciclar nutrientes, vai cair a folha, vai melhorar o pasto, enfim, são vários benefícios. Você vai trazer a sombra em alguns locais, que é um conforto térmico para o gado. Ninguém gosta de ficar debaixo do sol quente, nem o boi, né? Então tem que ter a sombra. Claro que tudo isso com tecnologia. Por isso que o programa prevê em todo o seu processo acompanhamento técnico do começo ao fim, vai ter uma pessoa que vai acompanhar, que vai visitar o produto rural, vai fazer um projeto e vai colocar direitinho como tem que ser feito. Então esse é o segundo modelo que concilia renda com melhoria ambiental. E aí uma coisa importante, quer dizer, o produtor rural ele continua fazendo aquilo que ele sempre fez. Ele vai ter o gado, só que às vezes com a tecnologia numa área menor, mantendo o plantel que ele tinha antes, né? E além do gado ele vai ter outras fontes de renda. Pode ser também uma seringueira, pode ser várias espécies que podem estar ali junto com o gado. Às vezes tem que ter a cerca para você separar, né? Esse sistema geralmente você faz áreas menores e do lado de fora da cerca você coloca essas espécies, porque às vezes também até que ela cresça, o gado não convive, você tem que esperar ela crescer, então você faz alguns modelos com cercamento que você vai permitir que tenha árvore e tenha um gado. De acordo com a propriedade, o claro. tipo do solo, né? A geografia Exatamente. ali da propriedade. Cada caso é um caso, então. Cada caso é um caso. Por isso que tem que ter lá o técnico, vendo o que se aplica ali, conversando com o produtor rural, vendo o que ele quer fazer. Não adianta você chegar a um produtor rural que está acostumado com café e querer que ele plante outra cultura, que ele não tem. É muito difícil. Então você tem que pegar o que ele faz e fazer ele fazer melhor, produzir melhor em menos área, tá? E uma terceira categoria, modalidade, é a que a gente chama de floresta manejada. Vamos plantar floresta para manejar a floresta. A gente está acostumado a pensar que floresta é só para perder área. O produtor rural imagina, vou plantar mato, ou vou perder minha área que eu produzo. Não é isso. Você pode plantar floresta e ter renda da floresta. E não precisa ser corte raso, igual a gente vê por aí. A gente quer plantar floresta para manejar. Você pode manejar um fruto, pode manejar uma seiva, o caso da seringueira, que tem um valor agregado muito forte, e pode, inclusive, a própria madeira, aquelas espécies que podem ser exploradas a madeira, por que não? A gente está aí vendo a destruição da Amazônia porque não tem madeira. Então existe uma demanda muito forte de madeira para você fazer móvel, etc., caixotaria, um monte de coisa. Então se você cria um modelo onde você planta a floresta para manejar, e aí estou falando de espécies nativas também, não só as espécies que a gente já conhece muito, nada contra, mas a gente tem que explorar um pouco mais esse universo florestal, né? A gente coloca espécies com tecnologia, mais uma vez, é importante ter melhoramento genético, estudos e pesquisas. Você vai estar colocando no mercado uma madeira, um produto que é de qualidade e que tem, certamente, o custo dela ambiental bem menor, tá? Então, o programa ele apoia, nesses casos das modalidades rentáveis, ele apoia custeando ou apoiando o produtor rural a comprar muda, comprar cerca. Então ele vai, se ele estava com gado lá solto em toda a sua área, pisoteando a nascente, o rio, você vai falar assim, produtor rural, você pode ter esse mesmo gado que está aqui ocupando 10 hectares, você pode ter ele em 2, 3 hectares apenas, colocando tecnologia. Isso que eu ia te perguntar, e entrar nessa questão, só com a tecnologia, né? Que consegue ter essa produtividade alta. Para ter uma ideia, a relação média de número de bois que você coloca por hectare no estado do Brasil é de 0,7, 0,6 cabeças por hectare. Isso quer dizer que eu tenho que ter mais de um hectare, mais de um campo de futebol para ter um boi. Isso é uso muito ruim, mas é a média do estado e do Brasil. Quer dizer, baixíssima produção. Com tecnologia você consegue jogar isso para 3, quer dizer, você pode colocar em vez de 0,7 cabeças por hectare, você coloca 3 bois por hectare e com um pouco mais você joga isso para 8. Quer dizer, se você ocupa 10 hectares para ter o número de bois, você pode colocar isso em 2 hectares, 3. Quando você faz isso, você está mantendo a produção dele de boi, às vezes até aumentando uma área bem menor, e aquelas áreas que estavam lá com boi, a nascente, a beira de rio, você retira dela a pressão, porque ele não está perdendo renda, aí o produtor rural... Aí ele abre mão. Ele abre mão porque ele vai recuperar uma área e às vezes sempre que eu couber uma recuperação conciliando, né, um uso amigável, vai poder cair ali um PSA também, um pagamento, quer dizer, a mata que ele vai recuperar, ele pode receber pelaquela mata, porque aquela mata gera um serviço ambiental
que é a água, por exemplo, protege o solo, biodiversidade e a água. E a água, ela tem um valor que cada dia que passa a gente percebe muito mais. Então a gente vai remunerar esse produtor rural porque ele está mantendo aquela mata ou recupera aquela mata que gera um serviço ambiental que é importante para uma coletividade inteira. Então isso é importante para todo mundo. Quanto que é essa remuneração? É de acordo com a propriedade? São duas situações, tá? Uma coisa é você pagar o serviço ambiental que a mata, que o uso do solo está fornecendo. E aí esse valor é um valor que varia até R$200 por hectare por ano. O programa Reflorestar ele vai celebrar contratos com o produtor rural de até 5 anos. Então você vai ver lá as matas que são elegíveis para pagamentos, que não são todas. Por que não são todas? Porque o dinheiro não dá. O dinheiro não é suficiente para pagar para todo mundo. Então a gente tem que priorizar aquelas matas que são mais importantes. Não que as demais não sejam. Pelo amor de Deus, deixa as matinhas lá quietas, né? Então aquelas matas que são elegíveis para pagamento, que o técnico vai lá e vai identificar, que é aquela que está na beira do rio e algumas mais, vai medir, deu 10 hectares, então 10 hectares vezes R$200 por hectare, dá um valor por ano, contrato de 5 anos. Então esse é o valor que se paga pelo reconhecimento do serviço ambiental que é gerado. E uma outra coisa, que chamamos de pagamento de curto prazo, porque é só uma vez, que é para que ele gere o serviço, para que ele pegue uma área em estado ruim, sem mata, e recupere, seja para recuperação ou para uso amigável, que tenha renda, isso tem um custo. E tem um custo que é alto. Você plantar floresta, qualquer cultura, é caro. Tem que comprar muda, às vezes tem que comprar cerca, e isso varia até cerca de R$7.000 por hectare, o custo para fazer isso. Depende do custo de quê? Se vai ter que ter cerca, é um custo maior. Se vai ter que ter 2.000 plantas por hectare, o custo é maior. Se é 300 mudas por planta, é menor. Então, o que vai dizer é o projeto. Mas tem um custo. Isso sem contar a mão de obra, que é do produtor rural. O programa ele não dá mão de obra. A contrapartida da mão de obra é do produtor rural. Vamos fazer com ele um projeto que vai ter um custo por hectare, que pode chegar até próximo a R$7.000. E o que der ali, o programa ele passa para o produtor rural para que ele compre as mudas, compre a cerca. Quer dizer, a gente arca o custo de implantação, que é o que impede ele geralmente de fazer aquela boa prática. Ele executa e o Estado, claro, vai estar verificando se ele está cumprindo aquela recuperação. Há uma fiscalização, então? Claro, a gente está colocando recurso público e por isso vai ter um contrato com o produtor rural que vai rezar lá como é que ele deve usar aquele recurso, de acordo com aquele projeto, e de tempo em tempo a gente tem que ir lá verificar se ele está fazendo aquilo, porque para que você pague no ano seguinte tem que ter um relatório e ver, o produtor rural pegou o dinheiro, comprou as mudas, plantou e está gerando o benefício que a gente quer que ele gere com o programa. Ok, Marcos. Bom, deu para perceber que produção de água aqui no Espírito Santo é um bom negócio, né? Realmente. Um bom negócio, nós queremos fazer que ele fique ainda melhor. Para todo mundo, para o produtor que está recebendo e para nós, como cidadãos, que vamos ser beneficiados também. Com certeza. Aliás, não vamos sofrer tanto com a escassez de água, né? A água suja que desce para a gente, as enchentes. Exatamente. Todo mundo sai ganhando, né? Todo mundo ganha e é importante mostrar que tem um valor e para isso é importante medir resultado. O programa faz também isso, vai medir o impacto de quando você melhora o uso do solo na água, na produtividade da lavoura. Tudo isso nós vamos medir para mostrar que tem valor. E aí você consegue criar essa relação de mercado entre a água, que como você falou, produção de água, quer dizer, o produtor rural que produz água, ele merece ser recompensado por isso, porque ele faz um bem não só para ele, mas para todo mundo. É verdade. Agradeço a presença mais uma vez conosco. Hoje o Assembleia do Campo falou sobre a produção de água aqui no Espírito Santo. Recebemos aqui no estúdio Marcos Sossai, que é engenheiro florestal e gerente do programa Reflorestar. Foi um prazer ficar com você até este momento. Continue acompanhando a nossa programação TV Assembleia, Canal Cidadão.